Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal foi sabatinado por Reinaldo Gotino no balanço geral da última sexta-feira, o 23, na Record. Aspirante do voto do público conservador, o político deu menos audiência que José Luiz da Atena, rival na disputa, que concedeu entrevista no mesmo espaço, na semana retrasada. Levada ao ar entre 12 horas e 12 horas e 51, a entrevista com Marçal registrou 4,8 pontos de média, com um pico de 5,3 pontos e 13,3% de share. No mesmo horário, a Band consolidou a terceira colocação, com 3,0 pontos de média, seguida pelo SBT, em quarto lugar, com apenas 2,1 pontos de média. Assista agora a trechos dessa sabatina, aqui você vai poder fazer a sua análise. Boa tarde a todos daqui da nossa cidade de São Paulo. Eu não quero ser prefeito, é a cidade que está precisando de um prefeito diferente. O que está aí já não está resolvendo e eu já gerei riqueza, conquistei tudo que eu quis na vida, agora eu quero mudar a mentalidade do nosso povo, que é muito sofrido. Quero trazer conforto para as pessoas que hoje não têm uma moradia digna. E eu me coloquei à disposição por ver que, do jeito que estava aí, os candidatos, não falando sobre o futuro da cidade mais poderosa do Brasil, eu parei tudo na minha vida para servir vocês. Pablo Marçal, caso você seja eleito, qual será o seu primeiro ato? Assumindo a Prefeitura de São Paulo, caso você vença a eleição, qual será a sua primeira atitude? A gente está liderando as pesquisas aí, empatado em primeiro lugar com uma outra pessoa. E a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu estou fazendo agora, ouvir o povo, ouvir as classes, ouvir os mais necessitados. E aqui já deixo um primeiro compromisso nessa resposta. Nós vamos zerar todas as filas de exames e cirurgias. São 447 mil pessoas em fila de exame agora. Tem 192 mil pessoas esperando cirurgia. E nós vamos zerar isso tudo em 18 semanas. Eu faço um compromisso pela minha família que nós vamos parar tudo que for necessário, investir tudo para salvar esse povo. Será que isso é possível? Salvar esse povo que hoje está dependendo disso. Tem gente morrendo em filas de hospitais. E aqui, enquanto eu for prefeito, nós vamos comprar ociosidade nos hospitais públicos. Isso já foi feito e é muito simples de fazer. Fazer convênio com o governo do estado, convênio com outras prefeituras. Nós iremos unificar os prontuários, né? Vai ser uma frente muito forte que vai ser digitalizar. Porque você vai numa UPA, depois você vai na outra, o prontuário de um lugar com o outro não tem conexão. Eles gostam de deixar uma bagunça simplesmente para você ficar parecendo um pirulito em boca de banguelo. Às vezes, seu cadastro está errado, você tem que ir para outro lugar. Nós vamos colocar horário alternativo também, estender os horários de atendimento da prefeitura para você ser atendido na hora que você precisar. As subprefeituras nós vamos aumentar para capilarizar isso, que nós temos 96 distritos na cidade de São Paulo e temos só 32 subprefeituras. Nós vamos ter 96 e tudo em lugares unificados, para não ficar mandando você para um lugar para o outro. Outra coisa, sabe como é que a gente vai zerar isso? Diminuindo um passivo gigantesco na saúde, que é 30% das pessoas que entram nas UPAs, elas entram, sabe como? Acidente por falta de calçada. Na cidade de São Paulo tem milhões de metros quadrados que precisam ser feitos de calçada e nós vamos fazer um maior mutirão, sabe por quê? As pessoas não merecem cair nesses lugares. Candidato, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre as ideias, as propostas para São Paulo, mas deixa eu tocar num assunto já logo de cara. Ontem, o senhor e o ex-presidente Bolsonaro trocaram via rede social mensagens nada amistosas. O senhor cobrou, inclusive, os 100 mil que doou à campanha em 2018. Depois, o ex-presidente disse que falta caráter ao senhor. O senhor acha que essa relação não tem mais volta? Como é que o senhor responde a essa fala do ex-presidente Jair Bolsonaro? Na eleição, tudo pode, né? Cada um fala o que quer. Meu respeito ao presidente. E a discussão não foi entre eu e ele, a discussão foi com o filho dele, que é problemático, o Carlos Bolsonaro. Ele realmente atrapalhou a eleição dele e continua atrapalhando o movimento das pessoas que são liberais e conservadores no país. Quanto ao Bolsonaro, nós temos esses princípios e nós queremos mudar o país. Ele tem todo o meu respeito, mas ele errou muito na escolha de querer apoiar um comunista, um cara que é maquinista, que é o candidato mais caro que a gente tem, que é o atual prefeito, que está fazendo milagres com o nosso dinheiro para ganhar uma eleição, para depois lotear a prefeitura inteira com 12 partidos políticos. Não dá. Se tiver do jeito, a cidade está do jeito que você quer, 80 mil pessoas morando na rua, esse lixo de Tietê que ninguém fala, não vi esse homem falar uma vez que vai resolver esse problema, não sentou junto com o governo para tratar esse assunto. O Rodoanel está aí parado há anos, não termina nunca, com 44 quilômetros
de rodovia que não termina. Aí você fala, o que o prefeito tem a ver com isso? O prefeito pode impedir o progresso e pode também acelerar o progresso. E se você me colocar nisso, se você me der a chance de ser seu servo como prefeito dessa cidade, que é o servo que tem que mais prestar serviço na cidade, eu vou mudar essa realidade. E um beijo aí pro Bolsonaro. Ele está apoiando o Nunes, ele não pode tirar a palavra dele, mas a direita não tem dono, a liberdade não tem dono. Nós sabemos disso, então que continue o jogo. Eu entendo tudo que ele está falando aí, respeito. E na hora que passar a eleição, volta ao normal. Candidato, o senhor já fez críticas pesadas ao Bolsonaro e depois mudou. O que aconteceu? Eu era candidato à presidência da República. E aí você vai ficar babando o ovo para o outro candidato? A eleição de 2022 só tinha um candidato de direita. Quando eu vi isso, eu falei, se der errado esse candidato, o que vai adiantar? Cadê os conservadores? Eu entrei na disputa. E, de novo, sem dinheiro público, sem coligação política, o que você tem que fazer? Chamar atenção. Inclusive, você que está assistindo e mora na cidade de São Paulo, quero te pedir perdão, porque para chegar onde eu cheguei agora, liderando as pesquisas hoje, eu tive que chamar atenção do jeito que talvez não te agradou. Te peço perdão por isso. Não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não estou devendo satisfação para ninguém, a não ser para o povo. Eu quero que você entenda o seguinte, não tenho tempo de televisão, e agradeço esse tempo aqui, que ele é precioso, meu partido não tem. Eu não tenho fundo eleitoral, não tenho partido político, mas eu tenho uma coisa, o povo. Você vai fazer o M, que eu estou junto com vocês, esse M é de mudança, é de marçal. Depois dessa discussão com a família Bolsonaro, nessa semana, o senhor teme perder eleitores por conta dos apoiadores bolsonaristas? Não, porque o eleitor do Bolsonaro é um eleitor inteligente. Ele não se curva para o que alguém acha. E eu já falei que a discussão foi com quem? Com o Carlos Bolsonaro. A prova que eu estou te falando, que eu não tenho problema nenhum com ele, tem uma homenagem postada hoje com quase 40 mil comentários no meu Instagram, Pablo Marcal 1, você pode ver. Eu fiz essa postagem no final de 2022. Se você olhar, ele me deu a medalha esses dias, almoçamos esses dias, e ele me deu essa medalha. É a medalha que ele dá para pessoas que ele respeita muito. Eu te pergunto, por que ele me daria essa medalha hoje? Mas que Deus te abençoe, capitão. Você foi alguém que ajudou muito o país. A escolha sua foi muito errada de apoiar o Nunes. Eu acredito que continua errada, mas você vai honrar sua palavra, mas a gente não vai curvar a cabeça para comunista aqui na cidade de São Paulo, não. Vamos lá. Tenho outras perguntas aqui nessa sabatina, candidato. O senhor organizou um evento de treinamento no ano passado que terminou na morte de um homem de 26 anos. Segundo informações, o rapaz foi incentivado a correr uma maratona mesmo sem o preparo físico. Depois de mais de um ano do ocorrido, o senhor não se sente responsável por essa morte? Isso é uma mentira. Não tem organização de maratona nenhuma. Ele estava treinando entre amigos. Eu estava dormindo nesse dia. Nunca organizei uma maratona, para você ter uma noção. Eu já corri 7 maratonas. Eu sou Ironman. Inclusive, fiz uma prova de Ultraman na Flórida esse ano, de 452 quilômetros. E posso te falar o seguinte, fiz isso em 35 horas e 17 minutos. O senhor não teve relação com o evento? Zero. Não é funcionário de empresa. Por que o seu nome foi atrelado? Porque eu sou famoso, porque eu sou uma ameaça na política, tudo agora sou eu. Né? Olha os jornais, só ontem eu tive 1.500 menções, hoje eu sou capa na Veja, hoje eu estou aqui no Balanço Geral, né? Que está todo mundo assistindo. Mas por quê? Porque está o sistema inteiro contra mim, eu estou sozinho, eu estou só eu, o povo e Deus. E aí não adianta, vocês vão vir para cima de mim com esse tanto de coisa. Nunca existiu isso. E falo para todo mundo, 1.300 pessoas morrem por dia por ataque cardiológico. Eu já fiz uma prova de 452 quilômetros e posso falar para vocês com toda segurança, correr não mata. E aí, eu respeito a família da pessoa que você está mencionando. Vocês, principalmente a mídia, não vão atrás de pessoas que têm qualquer tipo de problema relacionado se não tiver um famoso. O problema é que ele tem amizade com pessoas que estavam em volta de mim. E aí que está o problema. Cuide de cada um da sua vida. Inclusive, a Bíblia fala para você guardar seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guarda seu coração de todo tipo de ataque para você continuar vivo aí. Candidato Pablo Marçal, o senhor é goiano. Sim. Nasceu em Goiás. Por que escolheu São Paulo para iniciar a sua carreira política? Foi a cidade onde eu mais prosperei. Eu vim para cá como milhões de pessoas que resolveram morar nessa cidade. E eu posso falar para você, eu vou te ensinar a prosperar. Você vai ver a maior geração de emprego. Nós vamos abrir 2 milhões de empregos nessa cidade. Isso vai ser determinante, sabe para quê? Para ter emprego aí nas periferias, para a gente diminuir esse trânsito maluco de 7 milhões de carros ficam trafegando e poluindo essa cidade o tempo inteiro. Esse estresse que também gera doença nas pessoas. Imagina você que está me assistindo agora, está no seu almoço. Obrigado por você abrir aí a oportunidade de falar com você.
Você fica 3 horas, 2 horas, tem gente que chega a ficar 4 horas no trânsito, sabe por quê? Porque não tem o maior direito social garantido perto da sua casa. Eu vou fazer incentivo para as companhias abrirem vagas nas periferias, serão 2 milhões de empregos em 1.460 dias de governo. Esse movimento vai chamar empresarização. Inclusive, nós vamos revolucionar a educação, ensinando empresarização para o seu filho, desde a escola pública, desde o ensino básico. Eu sou filho de faxineira, sou filho de funcionário público e a minha maior parte no ensino foi na escola pública e nós não fomos preparados para prosperar. A gente já vai falar sobre planos de governo, mas deixa eu só aproveitar para fazer uma pergunta. O senhor mora onde hoje? No Jardim Europa. Jardim Europa? Sim. Desde quando? Desde o começo da eleição, desde março. É porque a informação que a gente tem é que o senhor morava em Alphaville. Sim, eu tenho mansões em Alphaville, tenho mansão nos Estados Unidos. A pessoa que tem liberdade para construir riqueza, ela pode ter casa onde ela quiser, né? Eu tenho sítio em Alphaville, eu tenho fazenda em Itu, eu tenho resort próprio em Porto Feliz. Eu sou alguém abastado e quero que você saiba que você também pode crescer e ninguém pode colocar limite na sua vida. Outra pergunta. O senhor foi condenado a 4 anos de prisão em regime semiaberto por furto qualificado. Só não cumpriu a prisão porque a pena prescreveu. O senhor disse que não teve lucro com o esquema... Quem disse é a sentença que está escrito, foi o juiz que escreveu isso. Vou deixar o senhor responder. Tá bom. O senhor disse que não teve lucro com o esquema e que foi injustiçado. A justiça errou no seu caso? Na verdade, o que aconteceu? Eu trabalhei para um pastor, consertando computadores, ele era meu patrão, ganhava R$350. O que aconteceu? Um dia eu chego, a Polícia Federal está lá em casa, eu acabei tendo que ir para a superintendência, passei alguns dias lá, depois eu saio e respondo um processo de 13 anos. Sabe o que significa isso? Isso é uma injustiça que acontece com a maior parte dos jovens nessa cidade. Aquele dinheiro que eu pegava, que era R$350, era para ajudar minha mãe e a gente não tinha dinheiro para pagar advogado. O advogado queria R$2.000, eu não tinha. Eu era menor de idade, aí acabou acontecendo um fato logo depois que eu fiz 18 anos. Ano que vem, Gotino, esse processo faz 20 anos. Eu não tenho nada a esconder. Inclusive, todas as vezes que vocês tocarem nesse inquérito ou nesse processo, eu faço questão de lembrar 1 trilhão que foi desviado pelo presidente Lula. E ele está aí, presidente do Brasil, ninguém importa com isso. Agora, se vocês acharem algo que eu peguei de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Isso, eu tenho minha consciência em paz, meu pai me ensinou a ser homem. E vocês se preparem, porque eu sou o próximo prefeito de São Paulo e esse povo vai fazer a minha vida virar um inferno. Eu fui muito inocente de ter que trabalhar com gente que não tem caráter. Eu respeitei, porque ele era um líder religioso. E eu consertava esses computadores e eu posso falar o seguinte, me arrependo de ter aproximado dessa pessoa, mas eu falo aqui olhando nos seus olhos, nunca toquei em nada de ninguém. Aquilo era para ajudar a minha família e hoje em São Paulo, por falta de oportunidade, muitos adolescentes e muitos jovens estão perdendo a sua vida porque acreditam na saída de crime. Nós vamos dar emprego para todo mundo, para ninguém passar isso. Vocês não vão perder seus filhos não vão para a cadeia e nós vamos revolucionar o ensino nessa cidade. Deixa eu aproveitar esse tema, porque eu gostaria que o senhor aproveitasse para explicar um áudio que foi divulgado nessa semana, o senhor tomou conhecimento, ligado ao processo em que teve essa condenação. No áudio, o senhor conversa com uma pessoa que se chama Castor e fala sobre... É pastor, eu já falei, é o pastor, ele foi meu pastor na igreja. Ah, então não é Castor, é pastor. É pastor. Ok. E ele fala sobre captura de e-mails que, segundo a justiça, se tratava de um esquema criminoso. Sim. É sobre isso que o senhor falou agora? Sim, é sobre isso. E eu estou alegando isso. Eu não tive nenhuma vantagem financeira a não ser perseguido criminalmente por 13 anos. Sabe o que eu aprendi com isso? Eu odeio injustiça. Nunca na minha vida eu aceito gente que tem coisas escusas ou ilegais fazer nenhum tipo de negócio. Eu tenho mais de 40 empresas hoje, invisto em mais de 120 startups, sou um homem sério, pai de família, tenho 4 filhos e a esquerda está maluca querendo me bater com isso. Pode ficar à vontade. Se quiser mexer em processo de 20 anos atrás, vamos pegar processo do prefeito atual com creche, vamos pegar boletim de ocorrência por agressão à mulher, que está ali, que fica apavorado quando toca nisso. Vamos pegar os 3 processos do Boulos. Nós precisamos fazer um evento para falar dos processos de todo mundo. Eu estou falando do seu futuro. Meu passado já foi ressignificado. Eu governo e desfruto no presente. Agora eu quero fazer você mudar de vida. Se vocês quiserem mexer no meu passado, eu abro tudo o que vocês quiserem. Desde que seja uma mesa onde a gente coloca o presidente da República, o atual prefeito com questões de desvio de creche, com desvio para o PCC, com questão de ônibus, com todas as prisões que o Boulos já teve. Se for para falar de processo e passado, eu topo. Aí, se você for medir alguém pelo passado, quem tiver o passado mais leve, você dá o voto. O número é 28. O passado mais leve desse povo aí é o meu e tá tudo certo. Passado é ressignificado, futuro planejado e o presente agora é governando para servir você. Bom, antes da gente